Rui Mergulhão Mendes, que análise faz do debate de ontem? Para si houve algum vencedor, alguém que se tenha destacado? Obrigado pela pergunta. Julgo que foi um debate equilibrado também. Não venho falar de questões políticas, falo exclusivamente de questões comportamentais. Não houve quem se destacasse, quer pela positiva, quer pela negativa. Tiveram os dois muito próximos daquilo que são os registros habituais das suas comunicações. Já tinha falado um pouco isto na televisão, sendo que o contexto parece o mesmo, mas são diferentes, quer para António Costa, quer para Rui Rio. Rui Rio ia numa perspectiva muito de contrapor aquilo que são 6 anos de governo, Costa iria defender essas mesmas posições. Não deixa de haver alguns aspectos no seio da comunicação que merece a pena serem destacados e irei depois analisar mais em pormenor muito disto relacionado com a expressão facial, relacionada com o corpo e aquilo que de facto comunicam. Destacaria, é um exercício giro de se fazer, que era ver o debate sem som e nós percebermos qual é a importância que aquilo tem e que a comunicação tem em quem está em casa. Nesse caso, o Rui Rio falaria mais, digamos assim, pela expressão corporal. Garantidamente. Mas não é só a questão do falar mais pela expressão corporal. É às vezes quase que um ralhar, passa aqui a expressão, e que isso pode não ser bem entendido. Não necessita de ser tão forte. Eu passei os olhos pelas opiniões dos vários setores, quer económicos, quer políticos, que davam aqui alguma vantagem ao Rui Rio. Eu diria que se ele conseguisse aliar a questão da comunicação, da preparação emocional para a comunicação, com tudo aquilo que tem, poderia ter um resultado melhor ou um resultado mais satisfatório com aquilo que é os anseios dele. Ou seja, o comunicar, o apontar de dedo em riste, às vezes, ao opositor não tem mal. Apontar de dedo em riste para casa, nós podemos nos sentir desconfortáveis quando o fazemos. E nós, não basta mudarmos e treinarmos só a questão como é que nós agora vamos expor esta forma de comunicar, criar um boneco, porque isso não existe. Portanto, existe sim trabalhar cognitivamente, emocionalmente os nossos processos para quando formos comunicar, eles saiam de acordo com aquilo que é o nosso registro. E a questão aqui é perceber se o Rui Rio foi para este debate numa perspectiva de combater e de guerrilha mais de comunicação junto de António Costa ou se foi numa perspectiva de esclarecer o eleitorado quais são as propostas dele. E nesta dissonância, se quisermos, sai muitas das vezes o desajustar daquilo que possa ser uma comunicação mais efetiva. Costa pauta muito bem a conversa, como sempre o faz, dando as indicações com os dedos, enumerando aquilo que está a fazer. É mais eficaz desse ponto de vista formal e da comunicação? Eu acho que sim, Acho que é uma... Consegue manter a calma, sim. Consegue manter a calma muito, mas mantém mais vezes a calma. Perde a calma, o que não tem acontecido. Mas mantém mais vezes a calma. Vê-se mais facilmente Rui Rio sair de um registro. E ontem viu-se mais Rui Rio mais exaltado do que António Costa. Viu-se. E isso pode não ser benéfico. Se por um lado também podemos ter alguém que olhe e que diga ok, tudo bem, é necessário o confronto, por outro, eu acho que haveria aqui um mix entre os dois, seria um bom e um excelente resultado. Agora, há que trabalhar esses processos, há que preparar, há que saber e antecipar um pouco as questões. Para mim foi uma surpresa, de certa maneira, e de certo modo, o António Costa tão rotinado nestas questões, demorar quase 5 minutos a dar uma resposta do que é que vai ser o day after. Ele sabe a resposta, sabe que aquela pergunta lhe ia ser posta de início. Foi preciso uma imperatividade da jornalista com a mão, mas é isto que nós queremos saber, para que ele conseguisse vir transmitir aquilo. Ou seja, esses rodeios tão extensos em torno de um tema que é tão central e que é tão decisivo, acho que teria colhido muito mais a favor dele se tivesse de início, sem grandes rodeios, ter dito aquilo que disse no fim, que vai ponderar peça a peça, registro a registro, que não vai virar as costas aos portugueses, mais vago, mas para ficar essa ideia, porque senão ficamos sempre com aquela questão, não está aqui a dizer tudo aquilo que quer dizer. Uma outra nota que eu acho que era importante, e um pouco para as edições, seria sempre interessante nós conseguirmos ver as duas partes em simultâneo, porque quando se fala, o meu registro emocional não é quando eu começo a falar, é quando eu entro em contacto com a pergunta. Quando me fez a pergunta, se a câmara estiver voltada só para si, toda a gente está a perder qual é o meu registro emocional face à pergunta e como é que eu me estou a comportar face a isso. Quando venho dar a minha resposta, eu posso já ter estabilizado e ter perdido imensa informação sobre isto. Portanto, seria mais interessante... Pode ser determinante? Pode ser determinante, com certeza que pode. Há ali momentos na televisão e nos debates não há offs, há ali momentos onde vemos momentos
passa a redundância, em que Rui Rio está com expressões faciais completamente desaconselháveis em televisão, lábios completamente enrolados para dentro, pressionados, que mostra preocupação, que mostra algum sentido de menos controle sobre as coisas, e isso deve ser controlado. Da mesma forma que vimos também Costa pacificar-se em situações da zona jugular, das zonas mais ricas em extremidades nervosas, em que quando nós estamos em desconforto, temos tendência muitas das vezes a recorrer a esses gestos. Ou seja, seria interessante manter um padrão onde conseguíssemos comparar os dois. Ainda assim, irei fazer uma análise mais detalhada em cada um destas situações. E qual é a importância de todos estes fatores que estamos a analisar do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista comportamental? Qual é que é o seu impacto depois na decisão, na percepção do eleitor? Eu ontem, na antevisão no Capitólio, falei do debate 60, daquele debate histórico Nixon-Kennedy, em que quem viu, e não vou repetir, mas quem viu o debate mudou a tendência de voto para Kennedy, que veio a ganhar as eleições, e quem ouviu radiofonicamente manteve a perspectiva de voto em Nixon. Ou seja, mostrou-se de forma fácil que a percepção visual e da comunicação tem um forte impacto no nosso poder de decisão. Muitos de nós estamos próximos de votar naquilo que são as nossas perspectivas de raiz, vamos assim dizer, e somos muito teimosos, passa a expressão, para manter aquele registro. Depois há uma franja, que são aqueles mais indecisos, que querem estar colados a quem vai ganhar e são capazes de estar até ao final a tentar perceber quem é que vai ter a tendência para ganhar. Agora, sem dúvida que numa franja de mais indecisos, e não vamos só pôr os indecisos, aqui convém notar isto, não vamos só pôr que os indecisos estejam entre Costa e Rio. Vai haver muitos indecisos nas outras franjas e nas outras forças partidárias. Agora, a percepção, sim, pode gerar uma dissonância cognitiva, o facto de nós apontarmos ou termos uma tendência para escolher uma coisa, mas depois, porque percepcionamos outra através destes debates, poderemos ter tendência a subverter essa nossa primeira escolha. E às vezes, aqui neste balance, que a continuidade, e já ouvi aqui referir várias vezes, a continuidade desta campanha vai ser interessante. Acho que pelo facto de não haver rua, de não haver tanto contacto público, pode prejudicar mais aqui Costa e beneficiar mais Rui Rio, porque acho que Costa nesse aspecto comunica muito bem, é uma pessoa que tem uma boa postura corporal, tem uma boa frontalidade, domina muito bem essa área, ou domina melhor, se quisermos, do que Rui Rio.